Se você é homem, tem mais de 40 anos, fica com a gente nesse vídeo porque nós vamos falar de um assunto que pode ser muito importante para a sua saúde. Vamos falar sobre HPB, hiperplasia prostática benigna. É uma doença que é inerente ao envelhecimento do homem, ao envelhecimento da próstata, que não causa dor, mas pode causar muita piora na sua qualidade de vida. Eu estou aqui com os médicos urologistas, Dr. Renato Argolo e Dr. Rodrigo Carvalho, que são especialistas no tratamento dessa doença, e nós vamos trazer agora informações úteis para a sua vida. Então, já salva esse vídeo, compartilha com os homens que você conhece e fique atento, porque talvez você tenha alguns desses sintomas e nem sabe que tem essa doença. Dr. Renato, de forma prática, como que o homem, a partir dos 40, é uma doença que pode afetar tanto homens mais jovens quanto principalmente os homens mais velhos. Como que o homem pode perceber na rotina, no dia a dia, os sintomas que podem indicar que ele tem HPB? Bom, Marina, os sintomas principais que o homem pode ter quando tem HPB são os sintomas relacionados à micção, né? O ato de urinar. Então, começa a urinar com o jato mais fino ao longo do tempo. Essa percepção às vezes é um pouco falha, porque o homem acha que aquele jato é bom. Mas ele percebe que o jato já não é como jovem, começa a levantar à noite, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, às vezes até mais vezes à noite. Isso é um dado importante. Às vezes a gente chama de esforço miccional, que tem que fazer um certo esforço para urinar. Ele vai no banheiro, tem que, como se tivesse que espremer ali a barriga para poder urinar. Gotejamento terminal, o que é isso? Termina de urinar e fica pingando, né? Os homens às vezes falam, doutor, termino e a minha cueca acaba que molha lá, porque tá gotejando depois que urina. Às vezes um pouco de sensação a gente chama de sensação de esvaziamento incompleto. Urina e sai do banheiro, puxa, mas não esvaziou minha bexiga totalmente, né? Que tá ficando um resíduo lá. Então, daí a pouco ele tem que tentar urinar novamente, porque não conseguiu esvaziar. Então, esses são, assim, os principais sintomas relacionados com HPB. Lembrando que nem sempre o homem tem todos esses sintomas e às vezes a bexiga já não tá tão bem e ele nem tem a percepção tão plena desses sintomas todos, tá, Marina? O doutor Rodrigo, ele tem alguns relatos curiosos, né, doutor, de situações, assim, do homem que já parou no meio do caminho levando a filha para a escola porque não conseguiu chegar. Isso, essa certa incontinência, urgência urinária? Eu acho que esses pacientes, porque como o sintoma vai aparecendo devagar e vai piorando devagar, o homem vai se acostumando. Então não é só que o paciente parou uma vez quando leva ele para toda vez que ele leva a filha para a escola. Porque às vezes ele tem que percorrer 5 quilômetros, 8 quilômetros, e nesse intervalo ele tem que parar no meio da rua para urinar. Isso chama urgência miccional. Como a bexiga não consegue esvaziar toda a urina, sobra sempre, a bexiga sempre fica meio cheia e o paciente tem que urinar várias vezes. Ele tem uma polaciúria, vai várias vezes no banheiro para urinar. E o homem se adapta, o homem se acostuma. E ele começa a entender que ele tem que sair da casa dele para ir pro shopping, tem que parar em 2, 3 lugares para ir no banheiro até chegar no destino final. E isso é muito ruim, né? É muito ruim para a qualidade de vida do paciente, né? E já existem, claro, muitas formas de tratar a hiperplasia prostática benigna. E uma das dúvidas até comuns que chegam aqui pra gente na nossa rede social, que a gente é muito ativo tanto no Instagram aqui quanto no YouTube, são pessoas que perguntam diferença entre os tratamentos. Então vamos perguntar aqui, um homem perguntou, qual a diferença entre o Green Light e o Rolep? São 2 lasers, são tratamentos, um é mais antigo, o outro é mais novo, um tem recidivo, o outro não tem. Qual que é a diferença desses tratamentos? O Green Light é um laser que é mais antigo, né? Surgiu primeiro. E o Green Light, a gente fez bastante esse procedimento. E o que ele faz? Vai pela uretra, assim como o Rolep, e a gente vai vaporizando uma parte do tecido da próstata. Qual é a diferença principal entre o Green Light e o Rolep? É que o Rolep a gente vai na cápsula e a gente tira todo o adenoma, que é a parte crescida da próstata. E praticamente não tem recidiva com o Rolep. Com o Green Light a gente consegue tirar mais uma limitação do próprio método, consegue vaporizar uma parte desse tecido, mas permanece uma parte do adenoma. Então, às vezes, o homem, depois de 3, 5, 8, 10 anos, ele tem que refazer a cirurgia. Então, o ganho principal que veio com o Rolep foi o fato de ser um tratamento definitivo. Né? Retira toda aquela parte que cresce,
a gente compara muito com uma laranja, né? Então, no Rolip a gente consegue retirar todos os gomos da laranja, fica só a casca lá. E no caso do Greenlight ali, a gente deixaria uma parte dos gomos e aquilo poderia crescer novamente. Uma pergunta que chegou foi justamente sobre isso. Fez o Rolip, corre algum risco da doença voltar depois? Essa é a grande vantagem do Rolip. O Rolip é a enucleação. Então, a próstata ela tem a parte periférica e tem a parte de transição, que é a parte central. A hiperplasia é o aumento dessa parte central. Com o Rolip, nós tiramos toda essa parte, essa zona de transição, essa parte central da próstata. Então, o paciente, a chance de recidiva dele durante a vida é menor que 1%. Então, o paciente provavelmente não vai ter mais problema com essa hiperplasia da próstata. Essa que é a grande vantagem do Rolip e da enucleação de próstata. É um tratamento curativo. O paciente vai ficar curado da hiperplasia prostática benigna. Doutor Renato, o senhor falou uma coisa interessante dos sintomas, dos sinais de alerta, né? O doutor Rodrigo também falou que é uma coisa que vem com o tempo, né? Não é de uma hora para outra. A gente teve um paciente até que gravou um depoimento para nós aqui e que ele falou que durante muito tempo ele teve hemorroida. A hemorroida e a infecção urinária também são sinais de alerta para HPB? A infecção urinária, Marina, ela é muito correlacionada, né? Porque o homem vai urinar e fica aquele resíduo lá na bexiga, aquela urina, vamos dizer assim, envelhecida, aquela urina residual. A nossa bexiga foi feita para esvaziar totalmente. Como não esvazia totalmente, fica resíduo, então essa urina residual ela promove muita infecção. Então é muito comum homens com hiperplasia de próstata ter infecções urinárias. Ou infecção na próstata, ou tudo junto. A hemorroida, no caso desse paciente, por exemplo, é porque ele fazia tanto esforço para urinar, mas tanto esforço, ele tinha tanta dificuldade para urinar, que aquele esforço, espremendo muito para urinar ali, acabou que gerou tanta pressão lá nos vasos sanguíneos ali juntos do ânus e desenvolveu hemorroida assim, significativa. Então foi por excesso de esforço na tentativa de urinar. Então isso pode ocorrer sim, é menos comum, a infecção é bem mais comum nessa correlação, mas o surgimento até a piora do quadro de hemorroidas pode sim ser decorrentes da HPB. Fico alerta para você sempre ali se consultar com o urologista para acompanhar, saber se é ou não, né? Sempre tem que ter um especialista para poder dar esse diagnóstico. Um outro tratamento importante que a Próstata Brasília tem é o Rezum, né? Doutor Rodrigo, fala um pouquinho do Rezum para a gente. Uma pergunta que chegou específica fiz o Rezum, pode voltar ou não? Como é que o Rezum atua? O Rezum é um procedimento que nós trouxemos para Brasília aqui no começo de 2024. É um procedimento recente. A gente entra com uma caneta, a caneta do Rezum, e faz aplicação de vapor d'água dentro da próstata. Esse vapor d'água vai liquefazer essa próstata e fazer algumas lojas dentro da próstata para o paciente conseguir urinar melhor. Qual que é a grande vantagem desse procedimento? Primeiro, que é um procedimento rápido, procedimento que a gente faz só com sedação. O paciente vai embora no mesmo dia para casa, não precisa nem ficar um dia internado. E a segunda grande vantagem que esse paciente vai ter é o seguinte: esses pacientes que a gente acaba fazendo os outros procedimentos para a próstata, ele pode ter um pós-operatório com ejaculação retrógrada. O que é ejaculação retrógrada? A loja prostática, o buraco que foi aberto dentro da próstata é tão grande que o esperma, a hora que o paciente ejacula, ele volta para a bexiga e depois sai com a urina. Então a gente fala que tem uma ejaculação seca. Então não tem problema de ereção, não tem problema de libido, mas a hora que ele atinge o orgasmo, não tem ejaculado. Com o Rezum, 95% dos pacientes vão ter ejaculado. Então, para paciente jovem ou paciente que quer engravidar, é uma técnica que a gente gosta muito, porque ela mantém o ejaculado desses pacientes. Uma pergunta até que chega pra gente independente de ser o Rolep ou o Rezum, o homem tem o prazer, né? Tem a ejaculação, ele tem o prazer, só que a ejaculação no Rolep volta para a bexiga, no Rezum é eliminado na hora, é isso. Isso é muito importante da gente frisar. O paciente, quando ele vai falar de cirurgia de próstata, ele lembra da cirurgia para câncer de próstata, que é a cirurgia robótica que a gente fala. Então, ela tem um índice de paciente evoluir com disfunção erétil
de até 30% nos melhores centros. Nessa cirurgia, eles têm que entender que é outra cirurgia para outro problema. Então, uma cirurgia para hiperplasia prostática benigna. Esses pacientes, eles não vão ter problema com isso. Problema com ereção, problema com libido. Algumas técnicas, o paciente pode ter ejaculação retrógrada. Mas com relação à relação sexual, eles não vão ter problema nenhum. Perfeito. Inclusive, essa era uma pergunta que eu ia trazer aqui, né? Se o homem já tinha impotência antes, fazendo o Rolep ou o Rezum, isso melhora ou piora de alguma forma? Na realidade, quem já tinha uma disfunção erétil não vai mudar nada, né? Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte: se o senhor tem ereção boa, o senhor vai continuar tendo. Se o senhor tem ereções mais ou menos, vai continuar tendo. Se tem ereção ruim, vai continuar, claro, só que aí a gente passa a tratá-lo melhor também dessa questão da disfunção erétil. Mas as cirurgias, tanto o Rezum quanto o Rolep, eles não interferem com as ereções dos homens. E esse é um grande ganho, Marina, porque a preocupação que os homens têm com isso é gigante e com razão, né? Homem nenhum quer perder a sua capacidade de ter ereções adequadas, né? A sua virilidade em si, enfim. Então, a gente conversa isso muito bem porque isso será mantido, né? Essa é mais uma das vantagens que a gente vê nesse tipo de procedimento, que não vai interferir com a vida sexual dele. E vocês recebem homens todos os dias no consultório, né? Tratam isso já há muitos anos. Quais são os principais medos desses homens, né? Porque assim, chega um momento da HPB para muitos que o ideal é a cirurgia, seja o Rolep, seja o Rezum. Qual é o principal medo desse homem? Antes, qual o trabalho de vocês ali de convencimento, né? O que preocupa para o homem falar assim, tá bom, doutor, eu vou fazer a cirurgia? Eu acho que uma coisa que não acontece nessa doença, na hiperplasia, é a dor. E como o paciente não tem dor, ele vai se adaptando à qualidade de vida ruim. Então ele vai acordando à noite, ele vai urinando mal e ele acha que não tá tão ruim. E vai empurrando isso com a barriga. Então o paciente, o homem, tem medo de cirurgia, ele tem medo de operar. Apesar de a gente explicar que hoje tende a ser bem tranquilo o procedimento, o homem tem medo. E ele não acha que vale a pena operar porque ele não tá tão ruim. Só que o problema não são só os sintomas, o problema é a bexiga que está piorando, o problema é o rim que está parando de funcionar, o problema é que a hiperplasia prostática benigna ela é progressiva, ela vai piorar e vai chegar uma hora que ele vai ter que operar e às vezes vai ter aparecido algumas doenças, hipertensão, diabetes, num paciente que a gente poderia ter operado antes e resolvido. Então, o paciente entender que ele tem uma doença, que é uma doença que não vai resolver sozinha, que ela vai piorar e que ela pode ter complicações sérias como perda da bexiga, perda de função da bexiga, perda da função do rim. Eu acho que esse que é a principal luta que a gente tem no consultório, conscientizar o paciente da gravidade dessa doença. É isso que eu ia perguntar. Como que o homem sabe assim, se o meu caso é cirúrgico ou não? Tipo, todo homem que tem HPB, ele vai ter que operar? Primeira pergunta. E quando? Qual é esse momento, né? Tá. Cerca de 80% a 90% dos homens, quando envelhecem, vão ter HPB, né? Então, o percentual de homens com isso é muito grande e vai ser maior ainda com o envelhecimento populacional, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais. Mas nem todo homem vai precisar de cirurgia. Então, o que determina o fato do homem precisar de cirurgia, Marina, é, claro, os sintomas, se eles estão mais significativos, mas principalmente a situação da bexiga, né? Se a bexiga do homem, a gente fala muito de bexiga, é porque se a bexiga está deteriorando, ou seja, se ela está substituindo o músculo por fibrose, essa é uma substituição irreversível e nós estamos lidando hoje com homens que vão viver 95, 100 anos ou mais, né? Então, se essa bexiga entra em falência aos 80, 85, 75, esse homem vai ter que ficar dependente de uma sonda. Então, quando a gente percebe que a bexiga está deteriorando e os sintomas estão piorando, essa é a hora que a gente fala, é melhor resolver essa situação da sua próstata, pensando não só na próstata, pensando na sua bexiga e, obviamente, pensando na qualidade de vida. O homem tem um mês, né, para pensar na saúde, né, que é o Novembro Azul. E eu acho que é importante a gente falar isso, porque se fala muito do câncer de próstata, né, que é importante a gente fazer esse alerta também, mas é um mês para pensar em todas as doenças da próstata, é isso, doutor?
Exatamente. Eu acho que é o mês de conscientização. Para a gente lembrar que a gente tem que cuidar da próstata, prevenir as doenças inerentes à próstata. E nessa prevenção, a prevenção do câncer e a prevenção que a gente fala é o diagnóstico precoce. A gente vai fazer o diagnóstico da doença no começo e fazer um tratamento curativo para essa doença. E o tratamento da hiperplasia, para o paciente ter uma vida miccional saudável, não ficar se acostumando a urinar mal. Um tratamento adequado dessa próstata. Como que é feita essa prevenção para o câncer de próstata? Os exames, a rotina, como é? O mais importante é a pessoa se conscientizar que tem que ir no urologista, né? Chegando no urologista, a gente faz sempre uma história clínica, enfim, desde do que ele está sentindo, sintomas, histórico familiar, se já teve câncer de próstata na família, que existe fator genético relacionado tanto à hiperplasia quanto ao câncer de próstata. E a gente faz os exames, é muito comum, muito conhecido por muita gente, o PSA que a gente faz, o exame de toque, exame de ultrassom. E é claro, às vezes a gente lança mão de outros exames, como ressonância magnética, etc. Então, assim, importante é ele se consultar. Consultando, faz essa avaliação. Lembrar que a HPB, a hiperplasia de próstata benigna, não tem correlação direta com o câncer. Tem homens que têm próstata pequena, que tem câncer de próstata, tem homens que têm próstata média, que vai ter câncer de próstata, e tem homens que têm próstata grande, que pode ter câncer. Então, são quase que independentes, né? Então, a gente avalia tudo junto, né? Quando tem câncer, é um outro tratamento, um outro caminho. Quando tem hiperplasia, e que tenha comprometimento da bexiga, aí a gente entra com todo o projeto de tratamento e a abordagem com as opções para o paciente. Uma pergunta que já chegou para a gente é se é possível tratar o câncer de próstata com o laser Rolep. Não. O laser Rolep não é o foco principal dele. O foco principal do laser Rolep é fazer a enucleação para doença benigna. Em casos avançados que você quer tratar o câncer de próstata sem um intuito curativo, só desobstruir o paciente que tem um câncer de próstata para ele conseguir urinar, ele pode ser utilizado. Mas não é com o intuito de cura da doença, de tratamento da doença. É um intuito só de desobstrução, para o paciente conseguir urinar adequadamente. Para o tratamento do câncer de próstata, o ideal seria a cirurgia robótica, é isso? Exatamente. Que você tira a próstata junto com a cápsula, tira toda a próstata, com o intuito de cura do paciente. Perfeito. Então fica esse recado para você que é homem, cuide da sua saúde. Esse é um podcast que você pode compartilhar com todos da sua família, os seus amigos, né? Porque é uma doença que pode acontecer cedo ou tarde, né? Aqui a gente tem casos de paciente com 46 anos e paciente com 90 anos. Então não é uma questão da idade, não é uma questão do tamanho só da próstata. Ficar atento a esses sintomas e procurar o urologista, né? Ter o hábito que a mulher já tem, que é de fazer o check-up, né? O homem também criar esse hábito de ir pelo menos uma vez ao ano ao urologista, cuidar da saúde. Então, curta a nossa página, compartilhe esse vídeo. A gente tem muita informação também no Instagram do Dr. Renato, no Instagram do Dr. Rodrigo, que vai aparecer aqui para vocês. Siga o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.